Olá, tudo bem? Seguindo aqui com o estudo da lição, devia começar de novo, né? Tava um silêncio aqui, escutando só os barulhos dos pássaros ali na árvore. Quando eu começo a gravar, passa um motoqueiro com a moto estralando aqui. Mas enfim, vamos deixar assim mesmo. Hoje é domingo, dia 5 de outubro, e o título da lição de hoje, Segunda Chance. Na leitura de hoje, na leitura inicial aqui, vem falando a respeito aqui de Josué capítulo 2, verso 1, quando ele pede para que dois espias fossem ver a terra que eles iriam entrar, né? Que eles iriam tomar, possuir. E fala que os espias foram, entraram na casa de uma prostituta e tal, e ficaram lá por um tempo. E vem falando também a respeito de quando Moisés havia mandado os 12 espias. E que naquela ocasião, mesmo eles trazendo grande relatório, bons relatórios falando a respeito da terra, de uma terra boa que emana leite e mel e tal, eles trouxeram também as notícias de que lá tinham homens poderosos, homens de guerra, e que tinham os amalequitas, os heteus, pessoas poderosas e tal, e isso foi desmotivando as demais pessoas, que começaram a questionar por que não teriam morrido no deserto, por que não ficaram no Egito, e tiveram a ideia de apedrejar os líderes ali e tal. Ou seja, aparentemente, dá para a gente entender aqui que Josué agora estava começando de onde havia parado, né? Então Moisés havia mandado os espias voltaram com a notícia, deu errado, eles não quiseram entrar, aquela geração toda foi condenada, eles morreram, e aí Josué agora assume e ele faz o quê? Não, vamos começar de onde havíamos parado. Então ele envia ali 2 espias para poder ver a terra, ver como é que estava lá aquele ambiente, né? E como eu já falei, o título da lição de hoje, Segunda Chance, vem falando a respeito das segundas chances que Deus deu tanto para o povo de Israel, quanto para Pedro e para todos nós também, né? Porque aqui quando fala a respeito da segunda chance, veja, está falando a respeito da possibilidade deles entrarem na terra que Deus havia prometido, na terra da promessa. É a segunda chance de entrar. Porém, esse povo já teve várias outras segundas chances. Aqui, nesse evento onde Moisés intercede pelo povo, onde eles começam a questionar, eles começam a reclamar da terra, falar que lá tem homens poderosos e tal, eles têm a ideia de apedrejar Moisés e os demais líderes. E aí a glória do Senhor se manifesta e fala assim, não, vou acabar com esse povo aqui agora. E aí Moisés intercede por eles, não faz isso não, porque o povo que sabe que você está no meio do povo, sabe da coluna de fogo, sabe da nuvem que acompanha esse povo constantemente. Então, veja, Moisés já havia intercedido pelo povo quando eles fizeram o bezerro de ouro e tal. Então, esse Deus de segunda chance não é de segunda chance, é de terceira, de quarta, né? Não vou dizer infinitas chances, porque uma hora as chances acabam, né? Então, e a lição vem trazendo para a gente também, tem até uma pergunta, né? Quais semelhanças existem entre a segunda chance dada a Israel como nação e a Pedro como indivíduo? E vem falando aqui a respeito das negações de Pedro, né? Porque enquanto Jesus Cristo estava sendo ali torturado, maltratado, questionavam a Pedro, não, mas você não é um deles? Mas você não estava com eles? E Pedro sempre negando, Pedro, né, por 3 vezes negou ali, e depois Jesus, ao ressuscitar, encontra com todos os discípulos, ele novamente vai conversar com Pedro, pergunta, Pedro, você me ama? E Pedro responde, sim, eu te amo. Pergunta pela segunda vez, Pedro, você me ama? E ele fala, Senhor, o senhor sabe que eu te amo. E pela terceira vez, torna a perguntar e Pedro se entristece. E diz assim, o senhor sabe de todas as coisas?
Seguimos. Então, Pedro se entristece, fala que ama a Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo fala, então, olha, apacenta as minhas ovelhas. E, assim, não foi apenas essa vez que Pedro caiu, e não foi apenas uma ou duas vezes também que nós erramos, que nós caímos. Então, nós temos também sempre segundas chances em nossas vidas. Então, que nós tenhamos também essa convicção, essa certeza de que Deus está conosco e que Ele sempre nos dá a oportunidade. É lógico que existe também o estudo do fechamento da porta da graça, né? E que a gente precisa estar atento a esses detalhes, porque Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, né? E a graça de Deus é isso. Inclusive a lição vem trazendo aqui no seu comentário, dizendo assim: o Senhor é um Deus de segundas chances e de muitas outras. A Bíblia chama essa segunda chance de graça, que é simplesmente Deus oferecendo aquilo que não merecemos. O ensino da Bíblia está repleto do conceito de graça. Deus, em sua graça, oferece a todos a possibilidade de um novo começo. O próprio Pedro experimentou essa graça e exortou a igreja a crescer em graça. E as notícias ficam ainda melhores. Recebemos muito mais do que uma segunda chance, não é mesmo? É por isso que a gente tem que tentar fazer as coisas pela madrugada, né? Olha, eu acabei de falar, tava um silêncio aqui, vai ser uma hora boa para gravar. Comecei a gravar para um cachaceiro aqui do lado de fora, com som alto, uma hora dessa. Mas enfim, é domingo, né? Bom, Deus é o Deus da segunda chance, da terceira chance e de várias outras chances. Mas em breve Ele vai voltar para buscar todos aqueles que aceitaram a sua graça. Então que nós tenhamos a certeza da presença dEle em nossas vidas. Vamos orar? Santo Deus, obrigado, Senhor Deus, pelas chances que o Senhor sempre tem nos dado. Perdoe os nossos pecados, conduza nos teus caminhos. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Desculpe aí, não deu para concluir da melhor maneira, mas é isso aí. Que Deus nos abençoe.